Tem dois tipos de medo. Pablo, o que são esses medos nojentos? São coisas da sua cabeça. Aí você pensa, não, mas é só da minha cabeça? Se fosse só da sua, você não ia ter medo. É coisa da cabeça de outra pessoa. Só que você aceitou na sua cabeça e virou um problema de quem? Seu. O medo é uma semente. Eu vou passar as alegorias para vocês do jeito que eu li e do jeito que eu me libertei de tanta idiotice. Inclusive eu estava me libertando agora de uma coisa. Não vou falar o que era, mas eu estava na montanha nesse exato momento. Uma montanha bem alta, aqui perto, que é tudo cercado por montanhas. E eu estava fazendo uma coisa que eu achei que eu nunca ia fazer. Acabei de fazer. O que é o medo? O medo é um paralisante. Alguém esses dias perguntou para mim, mas me prova na Bíblia que o medo é atrativo. Eu provei. Final do livro de Jó está escrito: tudo aquilo que eu temia me sobreveio. Então eu vou te passar em vários códigos. O medo, ele atrai. Se é para ter medo de alguma coisa, force seu cérebro a ter medo de coisas absurdas. Por exemplo, tem medo de ter 2 helicópteros, tem medo de ter 1 bilhão na poupança. Eu exerço esse tipo de medo, de verdade. Fico falando isso, eu tenho medo do fulano explodir. É o que eu fico lá colocando nessa caixa. O que eu descobri? Não tem como ficar sem ter medo de alguma coisa. Isso é importante você saber, não tem como. Por que não tem? É um vício cerebral. Também descobri que não tem como viver uma vida sem vício. Isso é assustador. Eu levei 34 anos para descobrir isso. Eu sou estudioso do cérebro, eu levo muito a sério isso. Eu estudo o cérebro exatamente desde 2005. E isso me deu vantagem totalmente desproporcional a qualquer outro ser humano que eu conheço. Eu não paro de estudar desde 2005. Só que levou tanto tempo para eu descobrir. Não tem como ter uma vida sem vício. Por que não tem como viver uma vida sem vício? O cérebro precisa de circuito para ele entrar. Então ele ama um circuito chamado medo, é um vício. E aí eu percebi que não tem como viver sem um vício. E se eu estou testando e já comprovei, e já estou testando em novas fases, eu descobri que eu tenho que viver sempre viciado em alguma coisa. E aí o que eu faço? Eu faço uma lista de vícios que eu vou entrar, porque o cérebro, ele tem um problema. Isso é físico. Se alguma coisa está parada, ela tende a continuar que jeito? Parado? Se está em movimento, ela tende a continuar o quê? O medo, ele é paralisante. Então, ele é um vício. É um vício que não deixa você fazer nada. Então você tem que ter um vício. Qual que é meu vício atual? Tem que assumir. É pilotagem. Estou investindo algumas centenas de milhares de reais, comprando carro de corrida, carreta, montando um time de piloto, fazendo doideira. Comprando simulador daqueles que até treme, faz tudo. Tudo. Investi o ó do Borogodó. Ainda é só o começo. Mas eu entendi uma coisa. Esse vício vai acabar a tal data, eu já coloquei data. Por quê? Porque eu quero ir pro próximo vício. O que é um vício? Anota na frente, ó. Vício é um circuito. Agora eu tenho uma pena, na verdade eu não tenho pena e nem dó de ninguém, mas é ruim pra você. Você ser viciado em beber bebida alcoólica, por exemplo, não tem dádiva nenhuma nisso. Você ser viciado em fumar, viciado em ver pornografia, o que você ganha com isso? Seja viciado em coisas que você vai ser edificado. Mas uma coisa eu sei, por que uma pessoa às vezes é muito religiosa, ela fica 30 anos num vício religioso? Porque é vício. Você fala qualquer coisa, ela não aceita nada. É um vício que a cabeça dela entrou e não quer sair. Então o que eu percebi? A gente não vive sem vício. Vício é igual a circuito. Você tira o lado pejorativo da palavra e instala uma coisa que é edificante. Você vai sempre escolher uma coisa nova para você colocar no lugar. Então, por que eu coloquei esse nome anti-medo? Eu coloquei esse nome porque se você instalar um antídoto das coisas que você não quer pegar, você instala.